Você já perdeu algo que não fazia o menor sentido? Não por descuido, não por erro, não por falta de fé. Você fez tudo certo, viveu direito, tratou bem as pessoas e ainda assim a perda veio. Ou talvez alguém já tentou te explicar o porquê. Disse que você estava colhendo o que plantou, que se você tivesse mais fé, não estaria passando por isso. E no fundo, você sabia que não era verdade, mas não tinha como provar. Se alguma dessas situações chegou perto do que você já viveu, hoje eu quero te contar uma história. Uma história que está na Bíblia há mais de 3.000 anos e que responde de um jeito que nenhum livro de autoajuda responde. A pergunta mais difícil da existência humana: por que coisas horríveis acontecem com pessoas que não merecem? A resposta que você vai encontrar aqui não é o que você espera. O nome do homem é Jó, e a história começa assim. Jó, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia não perde tempo. Diz logo quem ele era. Era um homem em Uz, cujo nome era Jó, e esse homem era íntegro e reto, e temia a Deus e se desviava do mal. Íntegro, reto, temia a Deus. Desviava-se do mal. 4 descrições, todas positivas. E a Bíblia continua: Jó era o maior de todos os do Oriente. Tinha 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, uma família enorme, riqueza extraordinária, uma vida que qualquer pessoa chamaria de abençoada, e Jó não achava que merecia mais do que Deus havia dado. Todos os dias ele se levantava cedo pela manhã e oferecia holocaustos por cada um dos filhos. Jó capítulo 1, versículo 5. Porque Jó dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus no seu coração? Esse era o homem, não perfeito, mas íntegro o suficiente para que a própria Bíblia o apresente assim. E então a cena muda de lugar. Jó capítulo 1, versículo 6. A Bíblia nos leva para um lugar que Jó não sabia que existia. Uma conversa nos bastidores da criação. Os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e entre eles estava o adversário, Satanás, e o Senhor perguntou ao adversário: de onde vens? E ele respondeu: de percorrer a terra e de andar por ela. E Deus perguntou algo que vai mudar tudo o que você pensa sobre sofrimento. Observaste o meu servo Jó? Porque não há outro igual a ele na terra, um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. O próprio Deus apontou para Jó, e o adversário respondeu com uma pergunta que é, na verdade, uma acusação. Porventura teme Jó a Deus em vão? Não o cercaste tu, e a sua casa, e a tudo quanto tem, de todo lado? Abençoaste a obra das suas mãos, e o seu gado se multiplicou na terra. Mas estende a mão e toca-lhe tudo quanto tem. Verás se não te amaldiçoará na tua face? Pensa no que o adversário está dizendo. Ele não está atacando Jó, está questionando a qualidade da fé de Jó. A acusação é essa: qualquer um ama a Deus quando a vida está boa. Jó serve a Deus porque Deus protege e abençoa Jó. Tira as bênçãos e você vai ver quem ele realmente é. E Deus permitiu o teste, dentro de limites. Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente não estendas a tua mão sobre ele. Não é uma cena que nos diz que Deus está distante do sofrimento. É uma cena que nos diz que há mais acontecendo do que os nossos olhos conseguem ver. E Jó não sabia de nada disso. Pensa nisso. Jó nunca soube dessa conversa, em nenhum momento do livro. Ele vai sofrer, vai questionar, vai exigir uma resposta, sem nunca saber por que a dor começou. E assim como Jó, nós também não temos acesso aos bastidores do que acontece. Um dia Jó estava em casa, e os filhos estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho. E chegou um mensageiro. Os bois aravam e as jumentas pastavam ao lado deles. E os sabeus atacaram e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. E somente eu escapei para te dar as novas. Enquanto esse ainda falava, chegou outro,
Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E somente eu escapei para te dar as novas. Enquanto esse ainda falava, chegou outro. Os caldeus, distribuídos em 3 bandas, acometeram os camelos e os levaram. E mataram os servos a fio de espada. E somente eu escapei para te dar as novas. Enquanto esse ainda falava, chegou o 4º mensageiro. Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E eis que um grande vento veio do lado do deserto e feriu os 4 cantos da casa. E ela caiu sobre os jovens, e eles morreram. E somente eu escapei para te dar as novas, 4 mensageiros, chegando um atrás do outro, cada um com uma notícia pior: as riquezas, os servos, os animais, os filhos, tudo. Em um dia, pensa no que Jó estava sentindo naquele momento. Não tem palavra, não tem estrutura emocional que aguente 4 golpes assim num instante, e a Bíblia registra o que Jó fez. Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, caiu por terra e então disse, Jó capítulo 1, versículo 21, Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Seja bendito o nome do Senhor. 3 frases, no meio da maior dor que um ser humano pode sentir, sem filhos, sem riqueza, sem futuro como planejava. O Senhor deu e o Senhor tomou. Jó não fingiu que não doía. Ele rasgou o manto, rapou a cabeça, caiu por terra. Mas no meio da dor, ele ainda sabia quem era Deus. E a Bíblia termina o capítulo com uma linha que pesa. Em tudo isso não pecou Jó, nem atribuiu a Deus nenhuma coisa injusta. Mas a história não tinha terminado. A cena nos bastidores aconteceu de novo, e o adversário voltou. E Deus apontou para Jó de novo. Ainda persiste na sua integridade, ainda que me incitaste contra ele para o arruinar sem motivo. E o adversário respondeu, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Mas estende a mão e toca-lhe os ossos e a carne. Verás se não te amaldiçoará na tua face. Dessa vez Deus permitiu que o próprio corpo de Jó fosse atingido, com uma condição, poupa-lhe a vida. E Jó foi coberto de úlceras malignas, da planta dos pés até o alto da cabeça, e Jó pegou um caco de barro para coçar as feridas, e estava sentado no meio das cinzas. Pensa nessa imagem, o homem mais próspero do Oriente, sentado nas cinzas, com feridas pelo corpo inteiro, sozinho, até sua mulher perdeu a fé. Disse, ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E Jó respondeu, como fala qualquer mulher louca, assim falas. O bem receberemos da mão de Deus, e o mal não receberemos? A Bíblia registra, em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Aí 3 amigos ouviram o que havia acontecido. Elifaz, Bildade, Zofar. Eles foram de suas terras para visitar Jó, para lamentarem com ele e o consolarem. E quando o viram de longe, mal o reconheceram. E choraram em alta voz, rasgaram seus mantos, lançaram pó sobre as cabeças em direção ao céu. E então fizeram a coisa mais poderosa que qualquer amigo pode fazer. Sentaram com ele, no chão, em silêncio, por 7 dias e 7 noites, sem dizer nada, porque viram que a dor era muito grande. Pensa nisso, 7 dias de silêncio, 7 dias sentados no chão com o amigo, sem tentar explicar, sem tentar resolver, só presença. Isso foi o que eles fizeram, certo? O problema começou quando abriram a boca. No 8º dia, Jó falou primeiro, e o que saiu não foi uma oração educada, foi o grito de alguém que chegou no limite. Jó capítulo 3, versículo 1. Depois disto, Jó abriu a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Jó amaldiçoou o dia em que nasceu, que pereça o dia em que nasci, porque não morri no ventre materno, porque recebi o leite quando criança. Jó não estava fingindo estar bem. Ele derramou tudo.
a dor inteira, sem filtro, sem fazer Deus parecer bonzinho, e então os amigos responderam. Elifaz foi o primeiro, e começou de forma aparentemente gentil, mas a mensagem por baixo era essa, Jó capítulo 4, versículo 7. Recorda-te, pois quem jamais pereceu sendo inocente? Ou onde foram os retos destruídos? Em outras palavras, se você está sofrendo assim, é porque algo está errado na sua vida. Os três amigos tinham uma teologia simples, quase atraente pela sua lógica. Deus abençoa quem vive certo, Deus pune quem vive errado. Portanto, se você está sofrendo, é porque você errou. E eles ficaram horas argumentando isso, capítulo após capítulo, cada um tentando convencer Jó a confessar um pecado que ele não havia cometido. Você já ouviu isso? Quando estava passando por algo difícil e alguém chegou para te dizer que era algo que você estava fazendo de errado, ou que você precisava ter mais fé, ou que algum pecado não confessado estava causando o problema. Há uma teologia que parece piedosa por fora, mas que coloca a culpa na dor de quem já está no chão. E Jó não aceitou. Jó respondeu aos amigos com uma firmeza que surpreende. Jó capítulo 13, versículo 3. Mas eu quero falar com o Todo-Poderoso. Desejo argumentar com Deus. Ele não queria debater com os amigos, queria falar diretamente com Deus. Jó capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei, mas os meus caminhos defenderem perante ele, ainda que ele me mate, nele esperarei. Não é a frase de alguém que perdeu a fé, é a frase de alguém cuja fé está resistindo à pressão máxima. Jó continuou. Jó capítulo 23, versículo 3. Quem me dera saber onde posso achá-lo, que eu pudesse chegar ao seu tribunal. E capítulo 31. Jó faz algo extraordinário. Ele lista, uma por uma, as coisas que não fez. Não mentiu, não agiu com injustiça, não tratou mal seus servos, não ignorou os pobres, não adorou outros deuses, não se alegrou com a desgraça dos inimigos, e no final conclui, Jó capítulo 31, versículo 35. Quem me dera ter alguém que me ouvisse, aqui está a minha assinatura, que o Todo-Poderoso me responda. Jó assinou embaixo, e exigiu uma resposta, um homem no chão, com feridas no corpo, sem filhos, sem riqueza, sem explicação, que ousou ir até o tribunal de Deus e dizer, eu preciso de uma resposta. E Deus respondeu, mas não da forma que ninguém esperava. Isso é para o próximo episódio. Se você está agora num momento parecido com o de Jó, esperando uma resposta que não vem, segura essa frase que ele disse no meio de tudo. Jó, capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. A espera não é a ausência de Deus. Às vezes, é a preparação para o encontro mais profundo que você já vai ter. Mas antes de Deus falar, apareceu um quarto homem, seu nome era Eliú, mais jovem que os outros três. Por isso havia ficado em silêncio enquanto os mais velhos falavam. Esperou sua vez, e então falou. Eliú tinha uma perspectiva diferente dos outros três. Não disse que Jó estava sendo punido por pecado. Disse que o sofrimento pode ser uma forma de Deus falar, que Deus usa a dor para abrir os ouvidos dos homens, que às vezes o processo é maior do que a punição. Era uma perspectiva mais sofisticada, mas ainda era uma perspectiva humana, e no final de tudo, ainda não havia resposta suficiente. E então, o vento começou a soprar. Jó capítulo 38, versículo 1. Então o Senhor respondeu a Jó do meio do redemoinho. Deus chegou, não em silêncio, não em sussurro, do meio de um redemoinho. E o que ele disse não foi o que ninguém esperava. Ele não explicou o porquê do sofrimento. Ele não disse Jó, foi por causa disso. Ele não revelou a conversa com o adversário. Ele não pediu desculpa. Ele fez uma pergunta. Jó 38, versículo 4.
Onde estavas tu quando fundei a terra? Declara-o, se tens inteligência. E então Deus fez um passeio por toda a criação. Onde estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas? Quem fechou o mar com portas quando ele irrompeu saindo do ventre? Quem disse ao mar, até aqui chegarás e não passarás mais? Onde está o caminho para a habitação da luz? E as trevas, onde é o seu lugar? Podes atar as cadeias das Pleiades, ou soltar o cinto de Órion. Podes mandar os raios para que eles saiam, e eles te dirão, aqui estamos. Quem pôs a sabedoria nas entranhas, ou quem deu entendimento ao espírito? Capítulo após capítulo, pergunta após pergunta. Deus não estava sendo cruel com Jó, estava expandindo a visão dele. Pensa no que Deus está dizendo por baixo de cada pergunta. Você é finito. A realidade é infinitamente maior do que sua perspectiva. Há coisas acontecendo que você não pode ver. E há um nível de sabedoria e de governo que está além da sua compreensão, não porque você seja inferior, porque você é humano. E existe uma diferença entre perguntar a Deus com honestidade e achar que, se você não consegue entender, Deus deve estar errado. Jó não estava errado em questionar. Estava errado em achar que a ausência de resposta significava a ausência de governo. Deus estava governando o tempo todo, em cada mensageiro que chegou, em cada dia de silêncio, em cada debate com os amigos. Só que Jó não conseguia ver de onde estava, e Deus perguntou. Jó capítulo 40, versículo 2. É que o que contende com o Todo-Poderoso o instruirá? O que arguiu a Deus, que responda. E Jó respondeu. Jó capítulo 40, versículo 4. Eis que eu sou vil, que te responderei. Ponho a mão na minha boca. Jó calou, não porque foi intimidado, porque viu algo maior do que a própria dor, e depois de mais discursos de Deus, Jó respondeu de novo. Jó capítulo 42, versículo 2. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Antes do sofrimento, Jó conhecia Deus por informação. Depois do sofrimento, Jó conhecia Deus por experiência. A dor não destruiu a fé de Jó. A dor aprofundou o encontro de Jó com Deus, e então veio o twist, o momento que vira todo o livro de cabeça para baixo. Jó capítulo 42, versículo 7. Deus falou com Elifaz, o primeiro dos 3 amigos. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que é reto, como o meu servo Jó. Os 3 amigos ficaram capítulos inteiros defendendo Deus, explicando o sofrimento de Jó com argumentos teológicos, dizendo que Deus é justo e que por isso Jó devia ter pecado. E Deus disse que eles estavam errados. E quem estava certo? O homem que questionou, o homem que exigiu resposta, o homem que disse, não aceito essa explicação, o homem que brigou com Deus em vez de tentar explicar Deus. Jó, não falastes de mim o que é reto, como o meu servo Jó. Deus prefere a honestidade crua de quem está sofrendo, a teologia arrumada de quem nunca sofreu assim. Não é que Jó estivesse certo em tudo que disse, é que ele estava sendo genuíno, estava levando a dor real para um Deus real, sem fingir, sem performar. E isso Deus aprovou. E Deus disse aos amigos, ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós mesmos, e o meu servo Jó orará por vós, porque somente a ele atenderei. Jó, que estava no chão, se tornou o intercessor dos amigos, os mesmos que disseram por horas que a culpa era dele. Jó orou por eles. Jó capítulo 42, versículo 10. E o Senhor restituiu os bens de Jó quando ele intercedeu pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro de tudo que ele havia tido. O dobro.
versículo 12. E o Senhor abençoou os últimos dias de Jó mais do que os primeiros, os últimos dias mais do que os primeiros. Jó viveu mais 140 anos depois disso, viu seus filhos, e os filhos dos filhos, até a quarta geração. E a Bíblia termina a história com uma linha simples. E Jó morreu velho e farto de dias, não de sofrimento, de vida. Mas eu preciso ser honesto com você sobre algo. O livro de Jó não explica por que você está sofrendo. Não diz que você vai receber o dobro no final. Não promete que a dor vai passar em tanto tempo. Não garante que Deus vai aparecer num redemoinho e te dar uma tour pelo universo. O que o livro de Jó diz é diferente e é mais profundo. Ele diz que há mais acontecendo do que você consegue ver. Que Deus não está ausente do seu sofrimento, que a honestidade com Deus não é falta de fé, é uma forma de fé, e que os que tentam simplificar sua dor com explicações fáceis podem estar mais errados do que você que está no chão questionando. Jó no chão, honesto, com feridas e sem resposta, era mais aceito por Deus do que os amigos com suas explicações perfeitas. Você está passando por algo que não faz sentido. Você tem questionado Deus, brigado com Ele, exigido uma resposta que não veio. A história de Jó diz que isso não é falta de fé. Às vezes é a forma mais honesta de fé que existe. Não finja estar bem. Não simplifique o que é complexo. Não aceite explicações fáceis para dores que não têm resposta fácil. Leve a dor inteira para Deus, como Jó levou, com raiva, com confusão, com exigência. Porque o mesmo Deus que respondeu a Jó do meio do redemoinho está ouvindo você agora. E talvez a resposta não seja a explicação que você quer. Talvez seja um encontro que vai mudar o jeito que você enxerga tudo. Antes de você sair, eu quero orar com você. Se você puder, fecha os olhos, coloca uma mão no peito, respira fundo, solta devagar. Senhor, muitas vezes a dor não faz sentido. Fiz a coisa certa e ainda assim perdi. Orei e a resposta não veio. E alguém ainda tentou me dizer que era culpa minha. Mas hoje eu escolho ser honesto contigo, como Jó foi. Eu não entendo. E não preciso entender tudo para confiar em quem tu és. Há mais acontecendo do que os meus olhos conseguem ver. E tu estás no controle do que eu não consigo ver. Não me dá uma explicação fácil, me dá a tua presença no meio do que não tem explicação, como tu estiveste com Jó. Me encontra aqui. Amém. A história de Jó está no livro de Jó, 42 capítulos. Lê ele com olhos novos, especialmente os capítulos 38 ao 42, onde Deus fala. Nos vemos no próximo episódio.